Lucas, capítulo 2. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto ser-vos-á por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, 1 par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem, cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado, pelo Espírito Santo,
que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou-o em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe maravilharam-se das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de dia e de noite. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José, nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, acharam-no no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça, para com Deus e os homens. Lucas, capítulo 2.
Neste capítulo, a cena muda um pouco. Em vez das relações de graça entre Deus e Israel, vemos em primeiro lugar o pagão imperador do mundo, o chefe do último império da profecia de Daniel, exercendo o seu poder sobre a terra de Emanuel e sobre o povo de Deus, como se Deus os não conhecesse. Entretanto, assistimos ao nascimento do filho de Davi, do próprio Emanuel. Mas este acontecimento, no aspecto humano, tem lugar sob o poder do chefe da besta de um império pagão. A que estranho estado de coisas o pecado pode conduzir. Todavia, o que o faz sobressair aqui é a graça, a intervenção de Deus. Mas outras circunstâncias ainda, às quais é bom prestar atenção, se ligam à missão de Jesus no meio dessa calamidade espiritual. Quando se trata dos interesses e da glória de Jesus, todo este poder que domina, procurando a sua própria glória, lá onde o Cristo devia reinar, toda a glória imperial não é senão um instrumento nas mãos de Deus para o cumprimento dos seus desígnios. Quanto ao acontecimento público, de que a palavra de Deus nos fala, vemos o imperador romano exercendo um poder despótico e pagão, ali onde devia estar o trono de Deus, se o pecado do povo não tivesse tornado impossível o estabelecimento desse trono na Cidade Santa. O imperador exige que toda a gente vá se recensear e cada um se dirige à sua terra natal. O poder terrestre assinala-se por um ato que mostra sua supremacia sobre aqueles que, como povo de Deus, deviam ser inteiramente livres, exceto no que toca ao governo de seu Deus, o que, aliás, faz a sua glória. E este ato, pelo seu caráter, mostra a completa degradação do povo e a sua submissão. Por causa dos seus pecados, são escravos dos pagãos nos seus corpos e nos seus bens. Ver Neemias 9, de 36 a 37. Mas, por outro lado, esse acontecimento não conduz a outro fim, que não seja o de cumprir o admirável desígnio de Deus. O rei libertador irá nascer na aldeia onde, segundo o testemunho de Deus, o seu nascimento devia ter lugar. E mais ainda, esta pessoa divina, que devia fazer resplandecer a alegria e os louvores do céu, nasceu entre os homens, ele próprio um menino neste mundo. Este recenseamento, ordenado por César Augusto, é tanto mais notável, mostrando claramente tratar-se apenas do cumprimento do desígnio de Deus, pois não teve continuação, a não ser muito mais tarde, no governo de Cirênio. Não duvido absolutamente nada de que a única tradução verdadeira desta passagem seja: este alistamento, propriamente dito, teve lugar quando Cirênio era governador da Síria. O Espírito Santo relata esta circunstância para nos fazer ver que, uma vez que o desígnio de Deus historicamente cumprido, só mais tarde foi dado seguimento ao decreto do imperador. Essa passagem, que para mim é simples e clara no seu texto, tem dado lugar a muitas discussões. O estado de coisas que encontramos aqui em Israel e no mundo é, portanto, a supremacia dos gentios e a ausência do trono de Deus. O Filho do Homem, o Salvador, Deus manifestado em carne, vem ali tomar lugar, mas um lugar que sua raça tinha podido achar e ocupar num mundo que o não conhece. O Filho de Deus nasceu neste mundo, mas não encontra aqui lugar para si. O mundo está à vontade como em casa. Ou, pelo menos, encontra, pelos seus recursos mundanos, um lugar na estalagem. Mas o Filho de Deus não o encontra senão na manjedoura.
Será por acaso que o Espírito Santo realça esta circunstância? De certo que não. Neste mundo não há lugar para Deus, nem para o que é de Deus. Por conseguinte, é muito mais perfeito o amor que eu trouxe aqui à terra. Jesus começa a sua carreira numa manjedoura e termina na cruz. E durante a sua vida aqui, na terra, não tinha onde repousar a cabeça. No mundo, o Filho de Deus aparece como simples criança, participando em toda fraqueza e em todas as circunstâncias da vida humana, exceto no pecado. Mas se é verdade que Deus entra no mundo e que uma manjedoura o recebe, na natureza que ele tomou em graça, os anjos ocupam-se desse acontecimento de que depende a sorte de todo o universo e em que se cumprem todos os desígnios de Deus, porque Deus escolhe as coisas fracas para envergonhar as coisas fortes. No mundo, o Filho de Deus aparece como simples criança, participando em toda a fraqueza e em todas as circunstâncias da vida humana, exceto no pecado, quer dizer, como uma criancinha. Ele não apareceu como o primeiro Adão saindo das mãos de Deus em toda a sua perfeição. Jesus é filho do homem e nascido de mulher, o que Adão não era. Aquela pobre criancinha é objeto de todos os desígnios de Deus, o sustentáculo e o herdeiro de toda a criação, o salvador de todos os que hão de herdar a vida e a glória eternas. As pobres gentes que cumprem fielmente o seu penoso trabalho, longe da inquieta atividade de um mundo ambicioso e pecador, são as primeiras a receber notícias da presença do Senhor na terra. O Deus de Israel não procurava os grandes do seu povo, mas tinha consideração pelos pobres do rebanho. Duas coisas importantes se destacam aqui. Primeiro, o anjo vem anunciar aos pastores da Judeia o cumprimento das promessas de Deus a Israel. Segundo, o coro dos anjos que, nos seus louvores celestes, celebram a real importância desse maravilhoso acontecimento. Hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor, diz o mensageiro celeste aos pobres pastores que visita. Era, com efeito, anunciar uma boa nova para eles e para todo o povo. Mas o nascimento do Filho de Deus, o nascimento do Filho do Homem, Deus manifestado em carne, e o cumprimento da encarnação tinham uma dimensão muito maior. O fato de esse pobre menino estar lá, desconhecido e abandonado à sua sorte, humanamente falando, tinha uma importância que, para as inteligências celestes, para a multidão dos exércitos celestes, cujos louvores ressoavam na ocasião da comunicação feita pelo anjo aos pastores, se resumia assim: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Estas simples palavras abraçam uma tal extensão de pensamentos que é difícil abranger convenientemente num simples estudo como este. Tornam-se, porém, indispensáveis algumas considerações. Em primeiro lugar, é profundamente doce e agradável ver que o pensamento de Jesus, de que os anjos estão cheios, exclui tudo o que possa oprimir o coração, naquilo que tem acompanhado a sua presença na terra. Mas ai, o pecado estava lá, e era precisamente manifestado pela posição em que se encontrava essa maravilhosa criança. Mas se o pecado o tinha colocado lá, a graça ali o tinha colocado também. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5, 20. E pensando nele,
a bênção, a graça, o pensamento de Deus a respeito do pecado, o que Deus é, assim manifestado na pessoa de Jesus, absorve o espírito e possui o coração, sendo para esta irmã consolação em tal mundo. Não se vê senão a graça, e o pecado não faz senão realçar a plenitude, a soberania e a perfeição dessa graça. Deus, nos seus gloriosos caminhos, apaga o pecado acerca do qual ele age e que mostra assim em toda sua deformidade. Mas há o que superabunda, a graça. Jesus, vindo em graça, enche o coração. E assim sucede em todos os pormenores da vida cristã. É a verdadeira fonte de poder moral, de santificação e de alegria. Em seguida, essa presença de Jesus, nascido como uma criancinha na terra, faz sobressair em primeiro lugar o que é expresso por estas palavras: glória a Deus nas maiores alturas. O amor de Deus, a sua sabedoria, o seu poder, que ele manifestou, não ao tirar o universo do nada, mas ao colocar-se acima do mal e ao fazer do efeito de todo o poder do inimigo a ocasião, e isso por meio da mesma fraqueza de que se tinha revestido, de mostrar que esse poder não era mais que impotência e loucura perante aquilo que se pode chamar a fraqueza de Deus. O cumprimento dos seus eternos desígnios, a perfeição dos seus caminhos, lá onde o mal tinha entrado, a manifestação de si próprio no meio desse mal de maneira a se glorificar diante dos anjos, tudo isso reunido dava lugar a esses louvores. Numa palavra, Deus era manifestado de tal maneira pelo nascimento de Jesus, que o exército dos céus, ao qual o seu poder era familiar desde a eternidade, podia entoar: glória a Deus nas maiores alturas. E todas as vozes se juntavam à celebração desses louvores. Que extraordinário amor este! E Deus é amor. Que pensamento eminentemente divino este de Deus feito homem. Que supremacia do bem sobre o mal. Que sabedoria, se Deus queria aproximar-se do coração do homem. Que delicadeza ao dirigir-se assim ao homem. Que beleza moral da santidade de Deus. Que proximidade do coração do homem. Que participação das suas necessidades. Que experiência do seu estado. Mas acima de tudo, Deus acima do mal em graça, e visitando nessa graça um mundo contaminado, para se fazer conhecer como nunca tinha sido conhecido. Em segundo lugar, a presença daquele que manifestava Deus na terra tem por efeito que a paz será sobre a terra. Rejeitado, o seu nome será ali um motivo de guerra, mas o coro celeste ocupado como fato da sua presença e do resultado dessa presença, quando ela tiver produzido todo o seu efeito e for considerada nos seus próprios frutos, dela celebrará as benditas e ditosas consequências. O mal desaparecerá. A introdução do amor perfeito banirá toda a inimizade. Jesus, poderoso em amor, dominará e emprestará a toda a cena que o rodear o caráter em que veio ao mundo, onde acaba de aparecer, a fim de que este mundo seja segundo o seu coração, que encontra nesse caráter as suas próprias delícias. Ver Provérbios 8, 31. Ver também, embora em termos mais breves, o Salmo 85, 10 e 11. Provérbios 8, 31. Esta citação conduz-nos a um conhecimento glorioso em vez daquele que tinha lugar então e de nossa bênção.
O interesse especial de Deus está nos filhos dos homens. A sabedoria, Cristo é a sabedoria de Deus, faz as delícias do Eterno todos os dias, regozijando-se na parte habitável da sua terra, antes da criação do homem, seguindo seu desígnio e as suas delícias nos filhos dos homens. A sua encarnação é disso uma prova certa. Em Mateus, temos nosso Senhor plenamente revelado, quando ele toma o seu lugar com o remanescente. É no Filho, tomando esse lugar como homem e sendo ungido do Espírito Santo, que toda a Trindade é plenamente revelada. É uma revelação maravilhosa dos caminhos de Deus. Os meios pelos quais essas bênçãos serão cumpridas, a saber, a redenção, a destruição do poder de Satanás, a reconciliação do homem com Deus pela fé e a de todas as coisas nos céus e na terra, não nos são indicados. Tudo dependia da presença e da pessoa daquele que era nascido. Tudo se encerrava nele. O estado de bênção anunciado no coro dos anjos nascia com o nascimento desse menino. Oferecido a responsabilidade do homem, o homem é incapaz de se aproveitar de tamanha bênção, e assim, a bênção contida na presença do Senhor falta inteiramente. A própria posição do homem é agravada, mas para aquele que se ligava à pessoa de Jesus, todas as benditas consequências da sua presença daí decorriam necessariamente. Era, ao fim e ao cabo, a intervenção de Deus cumprindo os desígnios do seu amor, o propósito assente do seu excelso prazer. E uma vez Jesus lá, as consequências não podiam faltar, fossem quais fossem as interrupções que houvesse ao seu cumprimento. A presença de Jesus o garantia. Ele veio ao mundo. Ele continha e exprimia na sua pessoa todas essas consequências. O Filho de Deus, no meio dos pecadores, dizia, pelo discernimento espiritual, paz sobre a terra. Essa presença de Jesus sobre a terra tem, como terceiro efeito, o bom prazer, o amor de Deus para com os homens. O bom prazer é a mesma palavra usada quando é dito de Cristo. É em quem me comprazo. É belo ver esses seres celestes celebrarem sem dissimulação a elevação de uma outra raça a esse glorioso lugar pela encarnação do Verbo de Deus. Era a glória de Deus e isso lhes bastava. Como tudo isto é belo. Nada de mais simples, visto que Jesus era um homem, não tomara os anjos, mas a descendência de Abraão para objeto da sua graça infinita. Era um testemunho glorioso de que o afeto, o bom prazer de Deus se concentravam sobre esta pobre raça na qual, por muito afastada que estivesse dele, ele queria realizar todos os seus gloriosos desígnios. Em João 1,4 lemos, a vida era a luz dos homens. Numa palavra, era o poder de Deus presente em graça na pessoa do Filho de Deus, tomando parte na natureza e interessando-se pela sorte de um ser que se tinha afastado dele, e fazendo desse mesmo ser a esfera do cumprimento de todos os seus desígnios e da manifestação da sua graça e da sua natureza a todas as suas criaturas. Que extraordinária posição para o homem, porque é, de fato, no homem que tudo isso era cumprido. Todo o universo devia aprender no homem, e no que Deus era para o homem, o que Deus é em si mesmo, e o fruto de todos os seus gloriosos desígnios, assim como o seu repouso, perfeito na sua presença, de acordo com a sua natureza de
amor. Eis o que implicava o nascimento desse menino, por quem ninguém tinha consideração, mas que era a causa natural e maravilhosa dos louvores dos santos habitantes do céu, dessas multidões do exército celeste, às quais Deus tinha dado conhecimento do fato. E sucedeu que, ausentando-se dele os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. A fé operava nesses israelitas a quem o anjo do Senhor fora enviado, e alegravam-se com a bênção que se cumpria diante dos seus olhos, e que dava uma realidade viva a esta graça que Deus lhes tinha concedido, anunciando-lhes a própria bênção. Estas palavras, o que se lhes havia dito, juntam o seu testemunho de bondade a tudo aquilo que nós desfrutamos em graça da parte de Deus. O menino recebe o nome de Jesus no dia da sua circuncisão, segundo os costumes dos judeus. Ver capítulo 1:59. Mas, de acordo com os desígnios e as revelações de Deus, comunicados pelos seus anjos, tudo mais se cumpre em conformidade com a lei, porque, historicamente, achamo-nos ainda em relação com Israel. Aquele que é nascido de mulher é nascido sob a lei. Gálatas 4:4. A condição de pobreza em que Jesus foi colocado aqui mostra-se ainda no sacrifício oferecido pela purificação de sua mãe. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, 1 par de rolas ou 2 pombinhos. Mas um ou outro ponto importante é também posto aqui em evidência pelo Espírito Santo, por muito fraco que possa ser em aparência. Aquele que a isso dá ocasião. Jesus é reconhecido do remanescente piedoso de Israel, enquanto o Espírito Santo atua nele, e Jesus torna-se uma pedra de toque para toda a alma em Israel. O estado desse remanescente, ensinado pelo Espírito Santo, isto é, conduzido pela graça, e que assim iluminado pela luz de Deus tinha tomado a sua verdadeira posição, era este: tinha a consciência da miséria e da ruína de Israel, mas confiava no Deus de Israel e na sua constante fidelidade para a consolação de seu povo. E Deus estava com esse remanescente. Aqueles que assim contavam com a sua bondade, tinha dado a conhecer a vinda do Redentor de Israel, que tinha sido prometido e que devia ser o cumprimento dessa bondade para o povo. Versos 25 e seguintes. Assim, em face da opressão dos gentios e da iniquidade de um povo que amadurecia no mal, o remanescente que conta com Deus não perde o que, no capítulo anterior, vimos pertencer a Israel. Na miséria do povo, tem por consolação que a promessa e a profecia anunciavam para a glória de Israel. O Espírito Santo tinha prevenido Simeão de que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Essa era a sua grande consolação. Estava contida na pessoa de Jesus, o Salvador, sem ir mais longe nos detalhes da maneira ou dos tempos do cumprimento da libertação de Israel. Simeão amava Israel. Podia, pois, partir em paz, uma vez que Deus o abençoava segundo os desejos da sua fé. A alegria da fé presta atenção ao Senhor e ao seu povo, mas vê, na relação que existe entre eles, toda a vastidão daquilo que dá lugar a esta alegria. A salvação,
a libertação de Deus vinham em Cristo. E a presença de Cristo era para a revelação dos gentios, até então mergulhados nas trevas da ignorância, sem revelação alguma, e para a glória de Israel, povo de Deus. O que o Espírito Santo diz aqui, pela boca de Simeão, é a expressão do resultado do governo de Deus em Cristo, isto é, do milênio. Mas se o Espírito revelava a esse piedoso e fiel servo de Deus o futuro, que dependia da presença do Filho de Deus, revelava-lhe também que tinha nos seus braços esse mesmo Salvador, dando-lhe assim uma boa paz no presente, uma tal consciência do favor de Deus, que de todo se lhe varreram os terrores da morte. Não era um conhecimento da obra de Jesus que se entregava a uma consciência esclarecida e convencida, mas era o cumprimento das promessas feitas a Israel, a posse do Salvador e a prova do favor de Deus, de maneira que a paz que daí decorria enchia a alma de Simeão. 3 coisas havia para ele: a profecia, que anunciava a vinda de Cristo, a posse de Cristo e o efeito da sua presença em todo o mundo. Estamos aqui em conexão com o remanescente de Israel e, por consequência, não encontramos a igreja nem as coisas celestes propriamente ditas. A rejeição vem depois. O que nos é apresentado nesta parte do Evangelho é tudo o que pertence ao remanescente no que respeita à bênção pela presença de Jesus. A obra do Senhor não é o assunto de que o Espírito de Deus nos fala nestas passagens. Que o belo quadro e que admirável testemunho prestado a esse menino, cuja história vimos seguindo passo a passo, pela maneira como, pelo poder do Espírito Santo, enchia o coração daquele santo homem no fim da sua vida terrestre. E note-se também quais eram as comunicações feitas pelo Espírito de Deus a esse fraco remanescente, desconhecido no meio das trevas que cobriam o povo. Ao mesmo tempo como é doce pensar quantas dessas almas, cheias da graça e da comunhão do Senhor, têm florido na sombra, desconhecidas do homem, mas conhecidas e queridas de Deus, dessas almas que, quando aparecem saindo de livre vontade dos seus retiros para prestarem testemunho a Cristo, sentem-se satisfeitas e falam-nos de uma maneira tão suave aos nossos corações, de uma obra de Deus que se faz apesar de tudo mais que ocupa o coração do homem, e se completa atrás da cena penosa e cheia de amargura que se desenrola neste mundo. Mas o testemunho de Simão, desse santo homem de Deus, era algo mais que a simples expressão dos sublimes pensamentos que enchiam seu coração. Era o fruto do que se passava entre Deus e ele. Esse conhecimento de Cristo e dos seus pensamentos de Deus a seu respeito, que se desenvolve em segredo entre Deus e a alma humana, dá a compreensão do efeito produzido pela manifestação ao mundo daquele que é o objeto de que a alma se ocupa. O Espírito fala desse efeito pela boca de Simeão. Precedentemente recebíamos da mesma fonte e pelo mesmo meio a enunciação do exato cumprimento dos desígnios de Deus no Messias, a alegria do seu próprio coração. Agora é a consequência da apresentação de Jesus aqui, como o Messias enviado a Israel, que nos é descrita. Qualquer que tenha sido o poder de Deus em Cristo na bênção, Deus punha o coração do homem à prova, descobrindo desse modo seus pensamentos, causa da queda de muitos, e encontrando o meio de erguer vários do seu estado de abatimento e de degradação. Ele é a luz em si mesmo,
e os pensamentos de muitos corações seriam tanto mais descobertos quanto mais humilhados tivessem sido num mundo cheio de orgulho. A própria Maria, muito embora fosse a mãe do Messias, teria o coração traspassado por uma espada, porque o seu filho seria rejeitado. As relações naturais do Messias com o povo seriam rompidas e desprezadas. Assim, a contradição dos pecadores contra o Senhor poria a descoberto os corações, os seus desejos, a sua ambição, os seus votos, fossem quais fossem as formas de devoção por eles assumidas. Tal era o testemunho prestado ao Cristo em Israel, segundo a ação do Espírito de Deus no remanescente, no meio da miséria e da escravatura do povo. Na sua pessoa estava encerrado o pleno cumprimento dos desígnios de Deus para com Israel e para com o mundo por meio de Israel, para a alegria dos corações dos fiéis que tinham esperado nas promessas, mas, nesse momento, era a prova de todos os corações por um Messias a quem contradiriam. Os desígnios de Deus e o coração do homem revelavam-se nele. Malaquias tinha dito que aqueles que temiam o Senhor falavam muitas vezes entre si nos dias de provação, em que os orgulhosos eram considerados felizes. Malaquias 3, de 15 a 16. Na verdade, esse tempo tinha chegado em Israel. Desde Malaquias até o nascimento de Jesus, Israel não tinha feito senão passar da miséria ao orgulho que, de resto, começava a despontar já no tempo do profeta. Mas o que Malaquias dizia do remanescente, eles falavam uns com os outros, cumpria-se também. Vemos que eles se reconheciam mutuamente nesse quadro maravilhoso do povo de Deus. Ela falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Aparece-nos aqui Ana, esta santa viúva, que não deixava o templo e que, consciente da miséria de Israel, cercava o trono de Deus com um coração de viúva por causa da nação cujo Deus já não era o marido e que era realmente viúva como ela. Ana sai então para anunciar a todos os que ponderavam essas coisas em conjunto e que o Senhor tinha visitado o seu templo. Eles esperavam a libertação de Jerusalém e o libertador, desconhecido dos homens, estava lá. Que extraordinário motivo de alegria para esse pobre remanescente! Que admirável resposta dada à sua fé! Mas Jerusalém não era o lugar onde Deus havia de visitar o remanescente do seu povo. Jerusalém era a cidade do orgulho daqueles que diziam: o templo do Senhor, o templo do Senhor. Jeremias 7, 4. José e Maria, tendo cumprido o que a lei exigia, vão tomar o lugar deles e Jesus o seu, na localidade mais desprezada, da qual, aliás, ele havia de usar o nome, e nas regiões onde a maior parte do remanescente desconhecido, os pobres do rebanho, tinham o seu lugar, e onde o testemunho de Deus tinha anunciado a aparição da luz. Ali, a sua vida de criança decorre no cumprimento físico e intelectual da natureza, verdadeiramente humana, que ele tinha tomado. Simples, mas precioso testemunho este. No entanto, quando chegou o momento de falar com os homens, nem por isso estava menos consciente da sua relação com o Pai. Esta humanidade e a sua relação com o Pai encontram-se reunidas no que é dito no fim do capítulo. No desenvolvimento da sua humanidade se manifesta o Filho de Deus sobre a terra. José e Maria, admirando-se de tudo o que lhes sucedia,
por não conhecerem pela fé e de maneira completa a sua glória, censuram o menino, devido à posição em que ele, pessoal e exteriormente, se encontrava perante eles. Com efeito, José não era de maneira nenhuma seu pai. E isto dá lugar à manifestação de um outro caráter da perfeição de Jesus. Se ele era filho de Deus, e disso tinha plena consciência, era também homem obediente, essencialmente sempre perfeito em tudo e sem pecado. Era menino obediente, fosse qual fosse o sentimento de uma relação que não tinha em si mesma nenhuma ligação com a da submissão a pais humanos. A consciência de uma dessas relações não prejudicava a sua perfeição na outra. Jesus, sendo Filho de Deus, assegurava, contudo, a sua perfeição como menino e como homem na terra. Mas há ainda algo de muito importante a notar aqui. É que esta perfeição não tem nada com o fato de ele ser ungido do Espírito Santo. Sem dúvida, ele cumpriu o seu ministério público de acordo com o poder e a perfeição dessa unção, mas a sua relação com seu pai dizia respeito à sua própria pessoa. A ligação subsistia e subsistiu sempre entre ele e o pai. Disso ele tinha plena consciência. Fosse qual fosse o meio ou a forma da sua manifestação pública e do poder do seu ministério. Ele era tudo o que um menino deve ser, mas nem por isso deixaria de ser o Filho de Deus. A sua relação com o seu pai era-lhe tão conhecida como a sua obediência a José e a Maria era bela, conveniente e perfeita. E aqui terminamos essa comovente e divina história do nascimento e dos primeiros dias do Divino Salvador, Filho do Homem, história que é dada por Deus, traz a marca da graça que nola concedeu e que foi manifestada nos feitos de que ela nos fala. Seria impossível encontrar algo de mais profundamente interessante. Doravante é no seu ministério, na sua vida pública, que vamos encontrá-lo, rejeitado pelos homens, mas cumprindo os desígnios e a obra de Deus, e separado de todos para o fazer, segundo o poder do Espírito Santo que, sem medida, estava nele, e para realizar essa carreira à qual nada se pode comparar. Ela é o centro e o meio, e o único possível, compreendendo a sua morte, a sua oferenda sem mácula a Deus. De todas as relações das nossas almas com Deus, a perfeição da manifestação da sua graça e o fundamento das únicas relações que Deus pode agora reconhecer de todas as suas criaturas com Ele próprio. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.